Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, com sua purificada linhagem e com todos os profetas e mensageiros de Deus. Primeiro, boa noite a todos e obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos ao Centro Islâmico Imam Mahdi para Diálogo no Brasil. Este é o 20º encontro interreligioso de diálogo entre islamismo e cristianismo. Ao longo do ano passado, foram realizados dezenas de encontros como este, dialogando e trazendo assuntos em comuns entre essas duas grandiosas doutrinas e discutindo os pontos de vista entre as duas religiões. E hoje vamos falar sobre um assunto que realmente intriga a nossa sociedade e pode ser também classificado como um dos principais causas de opressão, injustiça e desigualdade na nossa sociedade, que é o racismo. Grande maioria dos países possuem leis que combatem, que condenam o racismo, só que infelizmente a gente percebe que isso ainda existe e não foi totalmente enraizado. Qual é o motivo disso? Como é que as religiões vê esta questão? Qual a importância do combate ao racismo e do preconceito, e como é que a religião islâmica vê, como é que a religião islâmica e a cristã vê essa questão das raças, das diferenças, dos gêneros e das demais questões que envolvem o ser humano. Para o diálogo e o debate de hoje, nós temos a grande satisfação e alegria de receber o padre Kleber Dias de Oliveira, da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. E também Sua Eminência Sheikh Mahdi Elahi, mestre em Teologia Islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam al-Mahdi de Diálogo no Brasil. Pedimos para que ambos venham até a mesa, ocupem a sua cadeira, para que a gente possa começar este debate. Muito obrigado pela atenção. Por favor. Só para explicar como é que funciona, o senhor faz as suas apresentações, de 10, 15 minutos, mais ou menos, sobre a pauta, sobre o tema. Em seguida, o Sheikh faz a apresentação dele também pelo mesmo tempo. Depois, caso haja alguma pergunta, alguma dúvida, é feito um diálogo entre ambos. Ok? Se puder trazer a cadeira um pouco mais para frente. Mais próximo. Isso. É mira assim, já. Tá bom, agora tá bom. Ah, mira assim. Já desculpa. Ok, já que chega assim. Por favor. Ok. Boa noite a todos. Padre Kleber Dias, paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Atuo aqui na Arquidiocese de São Paulo e religioso da Congregação dos Sagrados Estigos de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma congregação de origem italiana de Verona, na Itália. Então venho hoje falar um pouco da questão do racismo, do ponto de vista nosso, religioso, católico, cristão, né? Ou seja,
é uma coisa que é inaceitável, lembrando a palavra de Paulo apóstolo. De hoje em diante, a questão é ser judeu, ser grego, ser escravo ou ser livre. Somos todos um em Deus, né? Ou seja, não existe divisões. Todos se salvam, encontram misericórdia na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu vejo que o grande dilema, o grande problema com o fundamentalismo religioso. A religião, ela deve ajudar, evidentemente, promover, né? A gente trabalha a ideia da palavra religião, do verbo religare, né? Recuperar aquilo que é sagrado, aquilo que está na fé cristã, ou seja, o homem e mulher feitos à imagem de Deus. Então é sagrado por natureza. Se é sagrado, ele não pode ser roubado, não pode ser explorado, não pode ser oprimido, né? Ou seja, independente da raça, cor ou credo, né? Ou seja, deve ser respeitado simplesmente porque é humano, simplesmente porque é a imagem de Deus. Então vejo que o grande problema hoje é a questão fundamentalista, né? Que pode se encontrar tanto em religiões orientais e mesmo dentro da religião cristã. Alguns movimentos que às vezes não seguem a orientação da própria doutrina, que a pessoa às vezes ela faz a sua própria interpretação e na sua interpretação ela persegue pessoas e persegue culturas, né? Uma deficiência que às vezes a gente vê dentro de movimentos religiosos dentro da nossa instituição, que não é a orientação papal, que não é a orientação da doutrina. Então, grupos que às vezes interpretam e usam desse fundamentalismo religioso para perseguir e oprimir pessoas. Não é assim que vê a religião. Por isso, no nosso caso específico da igreja, é sempre importante a permanente formação, né? E o respeito às autoridades. Ou seja, eu falo, quando alguém vai num hospital visitar um doente em nome da igreja, ele tem que ter cuidado, porque ele vai falar em nome da igreja. Por isso ele tem que receber toda uma formação. Ele não pode falar por si mesmo, né? Depende do que ele fala ali, pode causar um problema emocional na pessoa, uma outra coisa. E quem vai responder isso é a própria igreja. Então ele fala em nome da igreja e não pode dizer nada daquilo que a igreja não diz. Eu estive morando na África, fiquei por 2 anos na Costa do Marfim e tive a oportunidade de conhecer lá a religião islâmica, né, bastante forte naquela região. E o que eu gostei foi justamente essa proximidade, essa boa relação entre eles e os cristãos ali, né? Ou seja, que às vezes as pessoas veem algumas coisas, né, que a mídia passa, né, vê só, às vezes nos mostra coisas negativas de outras religiões, e ali eu tive a oportunidade de ter essa experiência de ver o lado positivo, o lado bonito dessa ação pastoral, dessa ação de promover vidas, né, de ajudar na construção de um país, né? Você chega numa região onde praticamente a igreja faz aquilo que o Estado deveria fazer, né? Ou seja, hospitais, a igreja faz, escola, igreja, mas o Estado não tem condições para manter. Se você pensar o Brasil, praticamente ele começou assim também, né? Ou seja, quem que estruturou o país no início? A igreja, né? Ou seja, a escola, a segurança, vamos dizer assim, a escola, a saúde, tudo isso começa com a igreja. Então, eu penso que nós temos que ver esse lado bonito que a religião pode fazer pela humanidade, esse diferencial que ela pode fazer na sociedade. E que, ao mesmo tempo, ela deve combater internamente aquilo que não está sendo orientado pela própria doutrina, né? Você pega mais da doutrina, ali ela
não pensa em excluir pessoas. Se alguém está excluindo, exclui por si mesmo, não em nome da igreja. Eu acho que para começar, tá bem. Mas o Senhor tem mais tempo. Começa depois da minha fala, também tem direito de falar um pouquinho. Você tem alguma crítica, alguma pergunta? Depois nós vamos ter um diálogo. Tudo bem, muito obrigado, querido Padre Kiliber. Seja muito bem-vindo também para seus amigos. Que Deus abençoe todos nós. Sejam muito bem-vindos para o Centro Islâmico. Isso seria o 20º encontro interreligioso que a gente realizou, 19 encontros a gente realizou no ano 2023, mas esse seria o primeiro encontro que a gente está fazendo no ano 2024. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje seria a questão do racismo, né? Como o islamismo combate ao racismo. Em primeiro lugar, nós muçulmanos estamos aqui no Brasil e, infelizmente, essa religião não é tão conhecida pelo povo brasileiro. Então, geralmente, nesses encontros, ou seja, um dos motivos desses encontros, nós podemos falar que seria passar uma informação, um conhecimento sobre a religião islâmica. Então, eu preciso falar um pouquinho, deixar alguns detalhes e depois, detalhadamente, vou falar sobre o tema. Claro, nós não temos muito tempo, em 15 minutos, tudo que eu vou falar, deixar para vocês abordar sobre o tema de racismo, seria bem resumido, né? Bem como padre, a gente já tinha muita coisa para falar, mas em 10 minutos, 15 minutos, não dá para trazer toda a doutrina da Igreja Católica com tanta tradição, com tantos conteúdos em 15 minutos. E a gente então escolhe alguns pontos bem resumidos para tocar somente no assunto. Especialmente esse assunto que é um assunto extremamente importante. Um assunto que é para a nossa atualidade. Não é um assunto antigo para os anos medievais. Não, para hoje mesmo. Nós estamos enfrentando esse problema. É considerado um dos graves problemas que nós temos hoje em dia no mundo inteiro. Em primeiro lugar, o islamismo foi fundado em uma região que não teve muito contato ao seu redor, né? O islamismo surgiu na Arábia. A Arábia é um lugar cheio de deserto. Não dá para comparar Oriente Médio, Arábia com Brasil. Vocês brasileiros são muito privilegiados, são muito honrados com tantas graças de Deus viver no meio da floresta. Você lá no Oriente Médio tem que andar 10 quilômetros para encontrar alguns árvores. É muito interessante. Eu me lembro quando a gente saía da nossa casa para dar um passeio, andava 15 quilômetros para encontrar alguns árvores, de verdade, alguns árvores. 10, 15 árvores estão em um vale da montanha. Você encontra 10 famílias ao redor dessas árvores. Então, é algo completamente diferente. E a Arábia é ainda mais seco que o nosso país, né? No Iraque nós temos 2 rios muito grandes, mas aqui na Arábia não se encontra tanta água também. Deixa mais difícil. Então, o povo árabe, antes do islamismo, tinha um comércio com Iêmen e Damasco, né? E ainda, muito interessante, vamos entrar um pouquinho no assunto, que é a questão de racismo. No Alcorão Sagrado, que seria o livro sagrado dos muçulmanos, temos como a última revelação de Deus o Alcorão Sagrado, que foi revelado para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família. Esse livro que nós temos aqui, a tradução dele. Nunca nesse livro Deus utiliza o termo o árabes, o povo árabe. É muito interessante. Deus utiliza esses termos, muito interessante. Ó filhos de Adão. Em diversas ocasiões do Alcorão Sagrado, nós encontramos esses termos. Ó filhos de Adão, ó povo, ó crentes, ó meus servos, ó humanos. Quer dizer, nesse livro não há discriminação. Esse livro não é para o povo árabe.
não para o povo muçulmano até mesmo. É um livro para toda a humanidade. Um livro para toda a humanidade. Tem uma muito interessante, Deus ao referir, ao apresentar o mensageiro do Islã, o profeta Muhammad, não fala mensageiro dos árabes. Esse termo que os muçulmanos se confundem e falam de uma forma errada, chamam o profeta Muhammad de profeta do Islã. Não, esse termo não existe no Islã. Nós temos Rahmatun lil Alamin. O que significa isso? A misericórdia para toda a humanidade. O profeta Muhammad é apresentado assim. A misericórdia para toda a humanidade no Alcorão Sagrado. Deus fala assim sobre ele. Tem uma palavra muito interessante do profeta que seria uma forma de combate ao racismo. O profeta fala: os seres humanos são como dentes de pente. Não há nenhuma superioridade de um povo árabe para não árabe, do branco para não branco, ou seja, negro. Menos em virtudes de temor a Deus, piedade. Quem é mais honrado diante de Deus, quem é mais querido diante de Deus, é aquele que tem mais piedade, aquele que sente mais a presença de Deus na sua vida. Isso seria o critério que o islamismo nos mostra. Como nós podemos combater o racismo? Nós temos que inspirar na nossa sociedade. Sua cor não faz nenhuma diferença. Não é tão importante. Seu dinheiro não é tão importante. Sua nacionalidade não é tão importante. O que você tem no seu coração, o que você guarda no seu coração, sua fé e suas práticas, que as práticas segundo a religião islâmica seria a manifestação da sua fé. Se você não tiver uma fé perfeita, não poderá ter boas práticas. Se você não pratica boas obras, isso é um sinal que você não tem fé no seu coração. Tem um versículo no Alcorão Sagrado muito famoso entre os muçulmanos. Deus fala: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin aw untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ó humanos, olha, novamente fala: ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente. Sabei que Deus é sapientíssimo e está bem inteirado nas coisas. Tem uma história muito interessante sobre a circunstanciação, o motivo da revelação desse versículo, que fala uma vez um escravo pediu a mão de uma filha de uma tribo muito nobre. O profeta recomendou aos chefes da tribo aceitar esse casamento. Aquele chefe da tribo falou para o profeta: como nós damos nossa filha para nossos escravos, para um dos nossos escravos? Deus revelou esse versículo. Não há nenhuma diferença entre vocês diante de Deus. O mais honrado diante de Deus entre vós é aquele que tem mais piedade. Isso é um critério muito importante no islamismo para a gente reconhecer quem é superior a outro. Algo que somente Deus sabe. Então, quando a gente fala algo que somente Deus sabe, não tem como alguém se achar superior a outro. Ninguém pode falar: eu sou superior a essa pessoa. Não há motivo para arrogância, não há motivo para soberba. No islamismo não tem nenhum motivo para soberba. Muito interessante, quando qualquer um entra em uma mesquita, qualquer uma pessoa pode participar na oração e todos estão nas filas da oração, pobre ao lado do rico. Aqui no Brasil temos bastante muçulmanos negros, né?
Eu acho muito interessante, às vezes eu participo nas mesquitas da sexta-feira, eu encontro, alhamdulillah, graças a Deus, os muçulmanos estão sempre, graças a Deus, essa oração tirou essa discriminação. Que Deus nos ajuda mais para a gente conviver de uma forma mais respeitosa com nossos irmãos muçulmanos negros. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que, pela cor do seu corpo, acha superior. Pela sua nacionalidade, eu sou árabe, você é um muçulmano brasileiro. Infelizmente, não pode ter isso. Não pode ter isso, mas o que é mais importante na doutrina islâmica, isso não tem espaço. Na doutrina islâmica, isso não é conhecido. O Islã combate o racismo, qualquer tipo de racismo. Hoje em dia, no século XXI, o racismo tem diversas formas, tem diversos tipos. Não é como antigamente. Hoje ficou muito complicado o assunto. Padre, você tem uma coisa para finalizar? Quando você fala da piedade, né, o maior é o mais piedoso, que não diverge daquilo que diz o cristianismo, né? Cristo diz: aquele que quer ser maior deve ser o primeiro a servir. Essa é a dinâmica do reino de Deus, né? Ou seja, o menor deve ser o primeiro a ser ajustado ao sistema que o exclui, né? Ou seja, na proposta cristã, o que é o maior? O maior, eu lembro quando Jesus sobe na sinagoga, no dia de sábado, pega o livro do profeta Isaías, lá está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova ao pobre, o pequeno, o cativo, aquele que está marginalizado, humilhado na sociedade. Então essa sempre é a primeira proposta cristã, né? Ou seja, o programa de vida de Jesus começa assim, né? Ou seja, Deus me envia para promover essas pessoas à dignidade, essas que estão excluídas. E essa deve ser a função da igreja, né? Ou seja, fazer de tudo para ganhar todos ou para trazer todos para o meio, para que todos tenham igual oportunidade, que aparece lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e a vida em abundância, né? Não é uma vida razoável, mas a vida plena. Interessante, sabe, a pessoa, uma vez a gente teve um encontro sobre, o padre também pode continuar, a gente teve um encontro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu deixei um tempo, eu pesquisei sobre, porque, não sei, vocês sabem ou não, Jesus Cristo para nós é considerado Messias do povo israelita, do povo judeu, alguém que veio pela ordem de Deus, sendo servo de Deus. Claro, nós não acreditamos ele como filho de Deus, ninguém pode fazer parte da divindade com Deus, ele é absolutamente único, isso é nossa crença, entre aspas, mas Jesus Cristo foi enviado para restaurar a religião judaica. Só que os fariseus, os falsos sacerdotes sábios, não gostaram da ideia dele. Eles queriam encher suas bolsas, muito interessante o Alcorão Sagrado, quando conta a história desse grupo, os judeus falam, eles vendiam a palavra de Deus em troca de dinheiro. Eles ficaram tão hipócritas, para mostrar alguns versículos da palavra de Deus para o povo, recebia dinheiro e ainda oferece palavras falsas. É muito interessante, Deus fala, eles escreviam coisas em nome de Deus e ganhavam com isso. E Jesus combateu com eles. Que isso? Vocês comercializaram até mesmo a religião de Deus, a palavra de Deus. A história do Islã começa, eles fizeram conspiração, né? Queriam matar ele, só que Deus fez subir ele. Antes de toda essa crucificação, Deus fez subir ele para o céu. Bal rafa'ahu ila as-sama. E fala no Alcorão Sagrado com muita convicção, nunca ele foi martirizado, nunca ele foi assassinado pelo povo judeu. A pessoa de Jesus Cristo é a manifestação da sabedoria na religião islâmica. No Islã, quando querem dar um exemplo de um homem sábio, dá um exemplo de Jesus. É muito interessante. Eu ouvi dizer muitos cristãos nem sabem que os muçulmanos têm crença em Jesus, acreditam em Jesus. A gente acredita, para nós é considerado um dos
maiores, um dos mais grandiosos profetas mensageiros de Deus. Nós somos honrados de amá-lo. Nós somos honrados de amar Jesus Cristo. É tão importante, o Alcorão Sagrado fala claramente: se alguém recusar Jesus Cristo, deixa de ser muçulmano. Ponto final. Se alguém deixa de amar e acreditar em Jesus Cristo, deixa de ser muçulmano. É tão aberto, é tão importante para nós. Finalizando minha fala, tem algumas palavras do profeta Muhammad que vou ler muito rápido e depois dá mais espaço para o nosso querido padre. O profeta fala, profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, para nós muçulmanos, é um profeta mensageiro que veio depois de Jesus Cristo. Para nós a profecia não encerra com Jesus. Deus enviou mais um mensageiro e ainda mais uma revelação, que seria o Alcorão Sagrado, com a profecia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O motivo desses encontros também seria essa compreensão mútua, né? Tem coisas que eu aprendo, tem coisas que vocês também vão aprender sobre a religião islâmica. O profeta fala: sem dúvida Deus não se importa com suas raças, famílias, corpos e posses, mas ante Ele olha para seus corações e dá seu amor e misericórdia àqueles que têm um coração justo. Todos vocês são filhos humanos de Adão. Os mais amados de todos diante de Deus é o mais piedoso. Em uma outra palavra, o profeta falou para um dos seus companheiros chamado Jubair: Jubair, através do Islã, Deus derrubou a grandeza de muitas pessoas. Aquelas pessoas que eram honradas na época da ignorância. E levantou muitos deles que eram humilhados na sociedade. O islamismo veio levantar essas pessoas. Abaixou muita gente e levantou muita gente. Sem dúvida, as pessoas mais amadas por Deus no dia do juízo final são mais obedientes a Deus e o mais piedoso. Então ele oferece. Na verdade, a história fala assim, que estava contando, quando ele pediu o casamento da filha do chefe da tribo, né, ele aceitou. Aprendeu que a religião islâmica não tem a mesma ideia que tinha na Arábia, na época pré-islâmica, na época que a gente chama de Asr al-Jahiliya, na época da ignorância. Onde a pessoa sem nenhuma competência, sem nenhuma dignidade, por nascer em uma tribo, é superior que outros. O islamismo veio derrubar tudo isso. Não há superioridade entre árabe para não árabe, branco para negro. Menos em virtude de temor a Deus. Por favor, padre. Tudo bem. Como você fala aí da fé, né? Ou seja, de acreditar na pessoa de Jesus Cristo, também na religião cristã, né? Ou seja, o próprio Concílio Vaticano II, que foi de 1962 e 65, reconhece, né, o próprio doutrina da Igreja, que o Espírito de Deus manifesta também em outras religiões. Justamente a Igreja, quando surgiu o concílio, ela queria combater dentro dela, né, ou seja, essa ideia de que só nós temos a salvação. Não existe essa ideia da Igreja. Ou seja, nós temos uma experiência de Deus própria, mas esse mesmo Deus também é experimentado em outras religiões, né? Seja nas de origem africana, seja nas de origens orientais, seja, a gente reconhece, desde que, evidentemente, essa manifestação seja para promover a vida, né? Não pode ter uma contradição, como você falava ali. Às vezes a pessoa usa da palavra, ela manipula, e com a palavra ela mata pessoas, né? Ela usa da palavra, em nome de Deus ela faz guerra, né? Eu lembro do Papa João Paulo II, quando George W. Bush, né, fez uma guerra naquela época, acho que contra o Iraque, e ele falava que estava fazendo em nome de Deus. E o Papa disse: olha, para de usar o nome de Deus para matar pessoas. Quer dizer, não pode haver contradição. O Espírito de Deus, de fato, manifesta em outras religiões, mas há uma concordância, uma coerência. Estamos aqui para promover a vida, como você fala bem claro, né? Ou seja, não existe a diferença da cor, da raça. O que vale aqui é o ser piedoso, o ser que respeita, que promove a vida.
Não aconteceu nada quase no Iraque, somente mataram 20 mil crianças. Quase nada. Para Estados Unidos é nada, felizmente. Pelo menos, é uma palavra muito linda. Não, você quer matar, pelo menos não fala em nome da religião para corromper o nome da religião. Isso que cria problemas. Isso que cria problemas. Tudo bem, querido padre, muito obrigado. O motivo desses encontros, de verdade, seria isso. Eu quero mostrar que nós somos tão respeitados, muçulmanos e cristãos. Podemos sentar numa mesa, podemos conversar, podemos dialogar. Já passou o tempo que passou, né? Que ninguém aguenta outro, ninguém tolera outro. Nós convidamos uma autoridade cristã que tem ideia que não contradiz com a ideia da religião islâmica. Claro, na religião islâmica nós temos coisas que não é aceitado pela Igreja Católica. Da mesma forma, na Igreja Católica tem ideias que nós não consideramos corretas. Claro. Mas temos essa coragem, temos essa sabedoria, graças a Deus. Podemos sentar, conversar, ganhar uma compreensão mútua para promover paz, todo dia promover paz. Eu entendo vocês entendem nossa religião. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, padre. Você tem mais para finalizar, uma palavra? Você falando aí, né, nós temos as nossas particularidades, e eu lembrando aqui de uma fala de São Paulo, né, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então vamos ficar com aquilo que nos une, né, isso eu acho mais importante. Podemos dialogar mais, participar mais, sentar mais, às vezes à mesa juntos e falar daquilo que é bom da vida. Sim, a ideia é essa. Se Deus quiser, estamos planejando para criar uma revista digital que será lançado daqui 2-3 meses, se Deus quiser, daqui 2 meses. Eu vou prometer daqui 2 meses. Seria a primeira revista. O tema seria muito interessante, padre. Já falei com o padre na igreja, aquele dia que me recebeu com muito respeito. Muito obrigado. Se Deus quiser, nós vamos ter uma revista, pela primeira vez no Brasil, a revista da teologia comparada, islamismo e cristianismo. E nosso foco, primeiramente, seria a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é uma igreja que é enraizada no Brasil. Ou seja, o Brasil era da Igreja Católica. Ou seja, foi descoberta pelo rei de Portugal, mas aqueles que promoveram essa ideia, a religião do catolicismo, era a Igreja Católica. Então, nosso foco seria isso, inshallah. Se Deus quiser, a gente tenha uma revista com muitas informações, né? Com base do respeito, onde os cristãos aprendam o que é o islamismo, onde os muçulmanos conhecem mais a ideia que o catolicismo tem para a humanidade. Que Deus abençoe todos vocês, não vamos prolongar mais que isso. Sejam sempre bem-vindos para o Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil. Se Deus quiser, para pessoas que estão nos assistindo, no dia 17 também vamos ter um outro encontro. Dessa vez vamos aproveitar da palestra da Igreja Santo Agostinho. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre a questão da criação, a questão da criação segundo o Alcorão Sagrado e o livro Gênesis da Bíblia. Que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.